Fusca não é carro? É, tu que pensa. Onde um Renegade não sobe, o Fusca vai subir, pode ter certeza. Ninguém tem um Fusca na sala? Vamos lá. Deve estar todo mundo aí já. 27 mais 10, 37. Continuamos aí. Então, percebam o que eu falei até agora, tá? A questão dos três ciclos, que é importante a gente saber. Tudo isso que a gente colocou aí da historinha do Cascão e da empresa da Lipo SA, né, da Lipo Proteína Transporte SA, é para esquematizar essa questão dos transportes aqui, tá? Então, um transporte exógeno, né, absorção, um ciclo exógeno, né, um ciclo endógeno, um transporte reverso, feito? E o que interessa agora para nós? Entendida, compreendida essa parte inicial, a gente tem que saber por que a gente estuda dislipidemia. A gente tem uma patogênese bem uma patogênese não é bem especificada, tá? Mas a gente tem uma ideia de uma teoria quase que firmada, tá? Então, lógico, tem muitas coisas aí que envolvem, que a gente não tem certeza ainda, mas a maioria a gente consegue perceber. E qual que é a patogênese, então? A gente tem uma chamada hipótese de resposta à lesão, tá? Você vê a inflamação ali, a aterosclerose, como uma resposta inflamatória de uma resolução crônica ali, da parede arterial a uma lesão endotelial, tá? Você tem essa progressão através de interação de lipoproteínas modificadas com macrófagos e outras coisas. Por isso que o HDL atua trazendo aquele colesterol que está no vaso de volta para o fígado. Ele não quer que o colesterol fique ali. Então, qual que é a lesão endotelial, né? Então, primeiro, para entender a patogênese. Isso é conteúdo da disciplina lá de patologia, tá? Vocês viram isso na terceira, na quarta fase, viram na farmácia, viram na card, então não é segredo para ninguém. Então, você tem a lesão endotelial, que causa ali deixa eu pegar o apontador aqui. Então, você tem essa lesão endotelial ali que causa o aumento da permeabilidade vascular, aí você adere a leucócito, trombose. O que causa essa lesão endotelial? O acúmulo da lipoproteínas, tá? Principalmente o LDL e as formas oxidadas, né? Na parede do vaso. O fusquinha pifou, ficou ali, o fusquinha amarelinho amarelou, ficou ali, e aí o colesterol ficou aí. Tá como eu colocando a bandeira do MST ali e vai ficar pelo vaso, tá? E aí você tem essa adesão, você vê, opa, os monócitos aqui são quem? É a polícia aí que não quer deixar o MFCT invadir as terras de outras pessoas, né? O vaso é propriedade da pessoa, não tem nada que a gordura tá ali invadindo, certo? Então você tem essa adesão de monócitos, né, no endotélio. E depois dessa adesão de monócitos, você faz uma migração para a camada íntima e transforma em macrófagos e células espumosas. Já vai ter imagem para a gente ver. Aí você vai aderir plaquetas, vai liberar fator de plaquetas, né, macrófagos, células de parede vascular, você recruta células novas, né? Então, assim, beleza, não consegui tirar o colesterol que está ali, o colesterol vai invadir, vai ser o MST que vai invadir minha fazenda, beleza, vai ficar aí, mas vamos criar uma parede ao redor, né? Então, você tem aqui um vaso, né, vermelhinho, você tem um vaso aí, você não consegue colocar o teu colesterol, ele não consegue ser eliminado, ele fica aqui, beleza, pode ficar aí então, vai ficar à vontade. Só que aí o que vai acontecer? Com o passar da inflamação, eu vou aqui, vou colocar como preto, tá? Eu vou liberar, aderir plaquetas, tem os monócitos que viraram macrófagos aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou criar uma barreira aqui para você não sair daí. Vocês escolham muito bem o lugar, né? Para você não sair mais daí, colesterol. Então, você vai ficar preso aí agora, tá? Então, essa aqui é a barreira que ele cria no vaso, né? E aí você tem um problema, porque é como você criar uma ponte, né? Uma ponte sobre um rio. Você tem um fluxo de sangue aqui, né? Que está vindo, isso aqui ocorre no leito arterial, né, por causa das camadas, então você tem um fluxo vindo para cá, né, de sangue para cá. E aí você tem um trabalho mesmo com o sangue aqui, tá?
Então, aí o fluxo do sangue vai desviar e você vai diminuir a chance de levar esse colesterol para outros lugares. Então, uma vez que chegou aí, vai ficar ali, vai ficar nessa região, tá? Um lindo desenho aí. E aí você vai proliferando essas células aí, produzindo matriz extracelular, e esses lipídios, então, que eram intracelular ali, né? Aliás, que eram extracelular, né? Deixa eu pegar aqui o marcador. Esses lipídios que eram extracelular a princípio, eles vão virar dentro das células, né? Porque vai ter célula lisa aqui. Vamos especificar isso de novo. Então, aqui você tem o endotélio, né, na camada íntima, a camada média aqui, camada muscular da artéria, e a camada adventícia, mais externa, tá? E aqui você tem os órgãos e etc., os espaços e tudo. O que acontece? Tem uma lesão endotelial crônica. Geralmente, uma hiperlipidemia, o que está associado com isso? De hipertensão, né? Então, a parede aqui batendo muito forte no vaso, dando muita alteração aqui nessa parede, muita força aqui, você acaba desestabilizando esse endotélio. Endotélio é algo fino, ó. Percebam que é uma camadinha de célula, tá? Não tem mais que isso. Aqui a camada muscular são várias camadas de célula. Aqui no endotélio é uma camada. Então, quanto maior a pressão aqui, mais vai romper. É como se você tiver um papel filme, um plástico filme, e você coloca a tua mão ali. Se for uma pressão muito grande, vai romper na hora, tá? Além disso, tabagismo, porque também vai causar inflamação do vaso, homocisteína, outros fatores, vírus, reações imunes, etc. Enfim, você já tem uma agressão aqui. Percebam que uma dessas agressões pode ser a hiperlipidemia, mas não é exclusivo, tá? Pode ser uma agressão por outras coisas. Você teve uma lesão qualquer, digamos que o paciente só fume por enquanto, e o colesterol não está aqui. Então, ele tem tabagismo, tem hipertensão e causou uma agressão aqui. Então, você vai ter uma disfunção endotelial, né? Você vai aumentar a permeabilidade aqui, ó, vai aderir monócitos, vai fazer uma imigração celular aqui para tentar proteger isso, para você não acometer teu vaso inteiro. E aí você vai recrutar músculo liso aqui, ó. As células que estão aqui embaixo, percebam, vou colocar em azul aqui para a gente conseguir perceber. As células do músculo liso da camada média, percebam que elas estão se deslocando para cá, tá? E aqui tem outras gorduras também, né? Tem outros poucas moléculas que vão se acumulando, porque aqui está passando sangue, né? Está passando sangue para cá. Então, uma que outra molécula de colesterol ainda vai ficando aí. Percebam que conforme vai passando e vai tendo mais agressão no vaso, olha aqui, por exemplo, aqui a agressão estava bem inicial, né? Então, você tinha só essa parte aqui. Um vaso normal, você tem uma espessura entre a camada de endotélio e a camada muscular, né? A camada média de músculo do vaso muito fina, né? É algo que é fino, né? E percebam que aqui, quando você tem uma agressão inicial, você já tem algo mais grosso, e aqui você está muito grosso já, né? Você está um espaço muito alargado, tá? Nesse espaço alargado, aqui você tem pouco espaço para colesterol, tanto que tem só umas pintinhas aqui, vou colocar como destaca-texto aqui para vocês verem. Vou conseguir fazer um negócio aqui. Marca-texto, aqui tem uma pintinha de colesterol, outra. Mas aqui você já tem mais espaço para outras moléculas, né? E junto com essa agressão endotelial, que pode ter sido só por hipertensão e só por tabagismo, aí tem o fato da hiperglicemia, de hiperlipidemia estar acometendo também, né? Estar relacionada. E aí, quanto mais colesterol você tendo, você percebe que o colesterol também é um fator ruim aqui. Você tem que fazer essa digestão, você não pode deixar ele solto, porque o colesterol solto aqui nessa parte branca, onde agora está ficando amarelo, ele vai causar mais reação inflamatória, porque ele vai fazer reação direta em cima do endotélio também, mesmo que seja daqui para fora, tá? Então, você tem que englobar isso. E você engloba a partir de linfócitos, como estavam aqui. E você vai fazendo estrias gordurosas, ó. Percebam que conforme vai acumulando o colesterol aqui embaixo, né? Você vai fazendo estrias gordurosas no vaso, tá? E os linfócitos aqui, a imagem 4 que nós tínhamos ali, agora sem a sujeirinha ali que a gente fez no destaca-texto. E aí você prolifera músculo liso, vou trocar a cor de novo aqui, marca-texto agora em azul, ó. Você prolifera músculo liso para você manter, é aquilo que eu falei, esse músculo liso aí vai ser a polícia, ó. Beleza, colesterol, você vai querer ficar aqui embaixo, vai querer ficar nesse vaso, não vai ir com HDL de volta para o fígado, para ser levado para os tecidos de novo, para ser metabolizado novamente, beleza, pode ficar aqui. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer uma barreira aqui. Então, tudo que está
de músculo liso, tá? Eu vou pegar esse músculo liso e vou fazer uma barreira aqui em cima. Então, daqui você não sai mais, certo? Então, você vai ficar preso aí. Beleza? Ficou preso. E aí você tem essa proliferação de músculo liso, de colágeno, de matriz extracelular, e para os lipídios que eram extracelulares aqui, né, que não foram fagocitados pelos linfócitos, pelos macrófagos, você fica com eles acumulados aqui. Então, em amarelinho aqui, você cria um resíduo de lipídio que não foi levado para o fígado novamente, mas ficou aqui. Então, daqui ele não sai mais. Não sai mais em partes, porque uma hora ele pode sair, tá? Então, aqui você tem essa hipótese de resposta à lesão, né? E aqui uma resposta, deixa eu ver se é o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Não, vou falar nessa mesmo. Então, aqui meio que tudo, as outras imagens dos slides anteriores que eu falei, a gente está relacionando em uma foto só. Então, aqui, o lúmen, né, do vaso, o endotélio, aqui, a camada íntima, camada média, né, com as células musculares lisas. Então, se tem acúmulo de células musculares lisas, vou colocar em azul também, que foi o que a gente fez antes, né, para representar um músculo. Então, em azul aqui, as células musculares lisas, né, que vão se dissipando, né, para cá, vão indo para cá para envolver essa matriz aqui de essa celular, né, e esse acúmulo de colesterol. Então, o LDL deixa aqui no vaso, ó, vira aquele fusquinha de LDL, né, fusca amarelinho ali, ele deixa no vaso, ele é oxidado, vai para os macrófagos, eles captam os lipídios, né, fazem as células espumosas, ficam nessa proliferação de músculo liso para tentar manter ele aqui, porque o certo é fazer o quê? É sair daqui esse LDL e se transformar em em HDL, né? HDL. Então, é o HDL pegar isso aqui e levar de volta para o fígado, tá? E o que não acontece, né? Então, você tem esse LDL aqui. Então, você tem essa alteração. E a grande questão desse slide é você ver aqui, ó, o vaso normal nessa parte, tá? Agora ficou tudo feio aqui. Vou tentar desfazer isso aqui, ver se eu consigo. Apagar toda a tinta do slide, ó. Então, você tem o vaso normal, que é essa parte aqui. Tá difícil. O vaso normal nessa parte aqui, tá? E a progressão, conforme percebam que a lesão endotelial aqui, por hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, toxinas, né? Reação imune, tudo aquilo que a gente viu antes. O LDL aqui vai progredindo e aqui você tem um desenvolvimento de uma placa de ateroma, né? Nessa última parte aqui. E qual que é a grande questão desse slide aqui? Percebam que uma hora esse colesterol aqui, ele pode ser ou via HDL levado de volta para o fígado, né? Como eu falei antes, vai para o fígado, ou ele pode simplesmente eclodir, fazendo um influxo aqui, mas não relacionado ao HDL. Aí ele vai para o vaso, essa placa aqui, ela pode ou obstruir ou virar uma placa de ateroma. E aí, essa plaquinha de colesterol, que eu vou representar por uma estrelinha aqui de outra cor, em laranja, deixa eu ver se tem laranja aqui. Tem aqui, ó. Essa placa de colesterol que ficou uma bosta aqui, ficou amarelo também, ela pode fazer aqui, ó, uma estrelinha de ateroma, tá? E aí fazer um trombo que pode obstruir um outro vaso, né? O calibre dos vasos arteriais são diferentes. E também pode fazer um trombo venoso, tá? Ou pode ter ainda um refluxo via colesterol HDL, de volta para o fígado. Feito? Mas aqui, só para vocês conhecerem, então, tudo que a gente representou nos últimos slides, para vocês entenderem a questão do HDL. Do HDL ali para voltar, e do LDL para depositar, e do colesterol aqui. Feito? Aqui, uma apresentação histológica, né, da placa de ateroma. Então, aqui, a arquitetura normal, que mostra uma cápsula fibrosa. Então, em F, aqui é a cápsula fibrosa. Os lipídios estão aqui no meio. Então, como eu falei, você tem essa barreira aqui que impede os lipídios de ir. E aqui é o lúmen, tá? O lúmen, a luz, né, o lúmen do vaso.
Só que ela está comprometida, né? Percebam que o lumen original do vaso era esse aqui, ó, onde está passando o laser aqui. E agora você ficou com 40, 50% de lumen apenas, tá? Passa menos vaso. Aqui na fotografia B, você tem mostrando o aumento do corte aqui, né? E a seta mostra a camada média da artéria está mais fina, ó, percebam, isso aqui, tá? Lembram da camada média aqui, inicialmente, que ela é mais grossa, né? Aqui, a parede que está livre de placa é essa aqui. Então, percebam que esse aqui, bem onde está o pontinho vermelho, ele é mais grosso. Então, você aqui tem o endotélio, a camada média, né, íntima, média, e a camada adventícia. Então, a camada aqui é média, estaria nessa espessura. E aqui ela está bem fina. Percebam que ela está, se a gente for dividir esse apontador do laser em três, ela estaria um terço dele, né? E na microfotografia C aqui, você tem essa junção de placa fibrosa com seta, né? Com o centro, aliás. E aí você tem na seta, nas cabeças de seta, uma calcificação já. Quando a gente vê uma tomografia, uma angiotomo, um raio-x de tórax mesmo, que você vai lá no laudo, está escrito calcificação em crosta de aorta, por exemplo, é isso que acontece. Então, você teve todo esse processo que acumulou de uma forma que chegou a calcificar. Esse colesterol aí envelheceu, o MST aí envelheceu e mumificou, né? Então, ele mumificou no vaso. E aí ficou ali preso. Então, a princípio, não tem mais risco, exceto o fato de ter menos lume, né? Mas não tem mais um grande risco de ficar instável e essa placa sumir, porque ela já está calcificada, né? E, inclusive, com neovascularização aqui, ó. Como você teve um aumento da camada média aqui, porque você teve camada média que não fica só aqui, mas ela fica aqui também, onde está passando a ponta da seta, por exemplo, né, o apontador de laser, você tem que vascularizar isso aqui também. Você lembra que na artéria você tem o vasa vasorum, né? Tem o vasa nervorum, que é o nervo que vai para a camada média adventícia, né? Vem por aqui, e você tem o vasa vasorum também, que é o vaso que vai irrigar essas células, né? Porque senão, por difusão facilitada, não ia chegar oxigênio lá. Então, você acaba fazendo até neovasos, como é esse exemplo aqui. E aqui, a evolução, né, das alterações da parede, como a gente viu ali, e também a questão da ruptura, né, nessa placa aqui. A ruptura. Aqui, as duas pontas da seta estão mostrando a ruptura. Na imagem A aqui, na esquerda, dá para a gente ver a questão de sem um trombo superposto, né? No paciente teve morte súbita que você não tem um trombo superposto, e em B você tem aqui uma ruptura de placa com a trombose coronariana aguda, né? Superposta a uma placa aterosclerótica, perfeito? E aí você teve uma ruptura da cápsula fibrosa e você teve uma injúria miocárdica, um infarto agudo de miocárdio, provavelmente com supra-ST, porque oclusão total, né? Que evoluiu para óbito súbito também, né? Um infarto fulminante, que a gente chama no popular. Feito? Então, aqui, só para mostrar, né, uma fase pré-clínica, geralmente em idade jovem, né? Lembram daquilo que eu comentei nas outras aulas, a questão do adolescente, da criança com gordura ali, né? Você tem uma tendência a placa fibro-gordurosa aumentada, né? Que pode se tornar uma doença avançada e pode, na meia-idade, terceira idade, cursar com a fase clínica de aneurisma, né? De ruptura, de oclusão por trombo, de estenose crítica, né? Quando você tem uma estenose ali, uma redução do lumen a ponto que passe muito, muito pouco sangue, uma vascularização muito defeituosa. Então, aqui, basicamente, é a história natural, as características, né? Tudo que eu falei está resumido nesse slide aqui. E agora, indo para o final da aula já, a gente tem essa classificação das principais causas, então, relacionadas com a dislipidemia, né? Na infância e na adolescência. Então, tem relação com a medicação, né? Muito que eu falei nas últimas aulas ali para a gente cuidar da questão das crianças. A maioria relacionada com os hábitos de vida, dieta, sedentarismo, né? Pessoas mais jovens ali, fumo, álcool, né? Causa genética, hipercolesterolemia familiar, a gente vai falar um pouquinho depois. Também secundária, outras condições médicas, então, hipotireoidismo, né? Percebam aqui que são todas doenças endócrinas, todas não, mas a maioria doenças endócrinas, né? Doença inflamatória crônica, obesidade, hipotireoidismo, diabetes, né? Colestase crônica. Então, são alterações crônicas mesmo relacionadas, né? Metabolicamente relacionadas. Umas condições que
associados desde a infância segundo a gravidade. Então, diabetes já desde a infância é pior, né? Doença de Kawasaki com aneurisma, porque você já tem um defeito no vaso, então o vaso já é defeituoso por natureza, né? E aí você tem uma placa aí na progressão vai ser pior, né? Você tem um aneurisma devido à doença de Kawasaki, lá da pediatria que a gente estuda, né? Doença inflamatória crônica, hipertensão arterial na infância também é um fator de risco, porque você vai ter uma piora já vai ter um grau de lesão endotelial, um fator de risco para lesão endotelial do vaso, né? Um risco moderado, uma hipertensão sem necessidade de medicação, por isso que na aula de hipertensão a gente falou a questão de ter ter um controle da hipertensão em 3 meses com medidas de vida, né? Com medidas não medicamento, tratamento não medicamentoso por 3 meses. E aí você reavalia esse paciente e inicia a medicação se necessária. Porque se você fica nessa de vai, não vai, vai, não vai, uma hora pode ser tarde, né? Você também tem um risco moderado, essa hipertensão aí sem tratar, né? Às vezes pode piorar. Então, aqui, o lumen, né, na camada média, o centro lipídico, né, uma cápsula fibrosa, né, uma placa estável, quando a gente fala que você tem uma grande cápsula fibrosa, e geralmente aqui esse centro lipídico vai evoluir, então, para uma calcificação, aí a ruptura é bem menor a chance, mas aqui é bem grande. E isso não é um evento excludente, né, não é uma coisa que começa, vai evoluir tudo para isso, depois vai começar de novo, não. Enquanto está funcionando assim em um vaso, em outro vaso está começando aqui. Então, uma pessoa que tem colesterol alto, gordura alta, né, seja triglicerídeo, seja colesterol, e HDL baixo principalmente, você está tendo maior deposição dessa gordura nas paredes dos vasos. Então, enquanto alguns vasos têm uma placa estável, em outros vai estar formando. Enquanto em uns vai estar reabsorvendo, um pouco do HDL vai estar trazendo de volta para o fígado, em outros o LDL está depositando. Então, isso é algo que está interrelacionado, tá? São coisas que acontecem simultaneamente. A gente divide de uma forma que fique fácil para compreensão e para estudo. Didaticamente é separado, mas são coisas juntas que acontecem ao mesmo momento, perfeito? E aí, só para lembrar, né, da última aula que eu fiquei em dúvida, né, a questão da trombose, da tríade de Virchow na trombose, né? Lesão endotelial, fluxo anormal, hipercoagulabilidade, ó, percebam que o sangue aqui, ele não passa bem bonitinho, aqui ele não passa bem bonitinho, ele vai batendo numa parede, essa placa, vou ligar a câmera aqui para vocês verem agora, essa placa não é redondinha, aqui está o vaso e aqui tem uma placa redondinha assim, né? Não, essa placa, aqui está o vaso, né? E essa placa faz isso, então o sangue bate aqui e fazendo vai fazendo alteração de fluxo, né? Então você vai fazendo alterações aqui que levam à hipercoagulabilidade e predispõe uma lesão endotelial, feito? Então você tem essa questão aqui de alteração e de predispor a trombose também, tá bem? E finalizando aí, qual que é a abordagem então? Você tem um paciente, você entendeu a parte de colesterol, você tem um paciente com hipercolesterolemia, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu só encher minha cuia aqui, estou com sede. O que você tem que fazer? Você tem primeiro que considerar quais são os valores, né? Os valores basicamente são os mesmos, né? Que são os pré-estabelecidos. Então, são diferentes, porque são moléculas diferentes, que fazem papéis diferentes, de transporte de coisas diferentes. Então, para triglicerídeo, o alvo é de menor que 150, mas se não tiver em jejum, pode ser até 175, né? O HDL tem que ser maior que 40 em homens, maior que 50 em mulheres, o LDL varia também. Então, qual que é a terapia básica? Para o triglicerídeo, dieta e atividade física. São os que mais respondem para o exercício físico mesmo, tá? Se maior que 500, inicia ciprofibrato ali, porque a estatina diminui pouco e triglicerídeo maior que 500 aumenta a chance, principalmente, de pancreatite, tá? Pancreatite por hipertrigliceridemia. Já peguei na emergência isso, paciente que tinha o soro lipidêmico, né? Então, o soro, né? Não era branco, transparente ali, ele era amarelado, ele era uma gordura, era aquele azeite lá de quinta, né? Então, você acaba tendo aquela banha de porco mesmo. Então, você acaba tendo esse aumento do triglicerídeo como uma causa de pancreatite aguda, perfeito? O HDL não tem uma recomendação definida de
de tratamento, de terapia, ácido nicotínico tem algumas evidências que falam, a própria diretriz fala que talvez aumente um pouquinho a quantidade do HDL, mas o HDL você vai formando conforme tu vai precisando, né? O grande problema aqui, entre aumentar o HDL e baixar o LDL, é que o LDL, ele só te atrapalha, né? Ele mais te atrapalha do que te ajuda, o HDL mais te ajuda do que te atrapalha. Então, se você não conseguir aumentar o HDL, mas conseguir baixar o LDL, beleza, você vai ter um efeito melhor, porque você vai ter menos coisa atrapalhando para as mesmas coisas que estão ajudando, né? E qual que é o alvo do LDL? Ele é muito variável. Você tem que estabelecer, lembra do primeiro gráfico lá que a gente viu? Você tem que estabelecer qual que é o risco cardiovascular, né? Qual que é o risco de um paciente ter uma doença cardiovascular em 10 anos? Ter um infarto, ter um AVE, ter uma doença arterial coronariana, ter uma doença arterial obstrutiva periférica, né? Você tem que definir qual que é esse risco para aí você traçar um tratamento. Qual que é o tratamento? Para o HDL não tem tratamento para aumentar o HDL, mas para o LDL tem um tratamento para baixar o LDL, que a gente faz com as estatinas, tá? E as estatinas, você tem que definir essa intensidade do uso delas, porque existem variadas no mercado, de acordo com aquilo que eu quero também. Então, vamos lá. Igual o Jack por partes. O que tu vai fazer? Primeiro, LDL, qual que é o teu alvo? Depende do risco. Como é que tu vai estabelecer o risco? O paciente com maior risco que existe é o paciente que já tem uma placa, que já tem uma doença aterosclerótica clínica. Por quê? Esse paciente, ele já tem doença ali, ele já tem uma placa ali. Como é que você sabe que ele tem doença? Ah, ele fez um eco de carótidas que tem placa, ele fez um eco de abdômen que viu que tem placa ali, ele fez um score de cálcio, né, que é algo mais refinado hoje em dia. Ele fez um cateterismo e viu que tem uma placa ali, que tem um vaso semi-obstruído, semi-ocluído ali, né? Não está com um lumen bem bonitinho na parte das coronárias, tá? Então, você tem uma doença aterosclerótica clínica, já está definido. Esse paciente é o maior risco que existe. Agora, se você tiver muito transportador, muito Fusca azul ali, que é o LDL maior que 190, você também já tem muita coisa, também já tem um risco alto. Porque você tem muita gente atrapalhando, tem muito Fusca atrapalhando a tua estrada, né? Agora, se você tiver um paciente com diabetes, perceba que diabetes também é um fator de predisposição para lesão endotelial vascular. E tiver entre 40 e 75 anos, a expectativa de vida desse paciente é alta, então em 10 anos o risco dele ter uma doença cardiovascular também é alta. Então, esse paciente é o que já tem alto risco, né? Então, se esse paciente tiver uma doença aterosclerótica clínica já estabelecida, dislipidemia familiar, que é quando a gente tem um LDL maior que 190, ou tiver diabetes entre 40 e 75 anos, esse paciente é alto risco. Se o paciente é alto risco, qual que é a meta? A meta de tratamento para o paciente alto risco é um LDL, se tiver uma doença aterosclerótica clínica, ter um LDL menor que 50, percebam, você tem que aumentar, diminuir esse transportador em mais que 50%, né? Então, de 190 tem que ir para 50. Se você tiver uma doença aterosclerótica clínica, por exemplo, geralmente está associado aqui, né? Agora, se você tiver não tem doença aterosclerótica clínica bem estabelecida, comprovada, mas você tem o LDL aumentado, diabetes, risco cardiovascular alto, aí o teu LDL tem que ser menor que 70. Percebam que aqui você tem que diminuir 120 carrinhos transportadores, é isso. Você tem que mandar para a sucata 120, aposentar 120 fusquinhas amarelo, tá? Agora, se você não tem isso, você não tem um alto risco, né? Você não tem o alto risco. Temos 10 minutos. Provavelmente vamos ter que criar uma nova sala, tá? Mas vamos finalizar essa parte. Então, o paciente não tem uma doença clínica estabelecida, não tem uma dislipidemia familiar, não tem uma diabetes e não tem 40 e 65 anos, então ele não é alto risco, tá? Se ele tivesse alto risco, ele teria que baixar o LDL para menor que 50 ou para menor que 70. Se ele não tem nenhum desses parâmetros, como é que eu estabeleço o risco cardiovascular desse paciente? A partir de scores já padronizados, tá? Já estudados e já bem estabelecidos. Existem inúmeros. O mais clássico é o score de Framingham, né? Que é aquele estudo de Framingham que estipula o risco de acordo com várias variáveis.
Outros scores que a gente tem, que a gente acaba usando, é o score da American Heart Association, que é, você coloca lá, a gente vai mostrar os scores na sequência, se tiver um score com um resultado maior que 20, ele tem um risco de doença cardiovascular alto, né? Então, ele tem um risco de ter um infarto, uma AVE, uma doença arterial coronariana, em 10 anos, alto, um risco alto. Se for maior que 7,5 e abaixo de 20, tem um risco intermediário. Se for maior que 5 até 7,5, tem um risco limítrofe, né? E se for um risco, um score da American Heart Association menor que 5, ele tem um risco baixo, tá? Então, ele tem uma chance de doença menor, né? Ele tem uma chance de ter essas doenças menor que 5%. Seria o paciente A, né? Que a gente viu lá no gráfico inicial, ele seria o paciente A, né? Que tem um risco baixo lá, menor que 5%. Agora, esse foi o inicial lá da aula, tá? Travou, estão vendo? Conexão está instável. Conseguiram ver? Me dê um retorno aí pelo áudio, se estão conseguindo ver. Agora voltou? Beleza. Então, é aquele caso do paciente A, né, da tabela lá do gráfico inicial, né? O paciente A, né, ele seria um score, um risco baixo aqui, né? Então, você pode ter um LDL um pouco mais elevado, né? Risco intermediário, 130, de acordo com a referência. Já esse paciente B aqui, dos gráficos iniciais, que estava bem à direita do gráfico do início da aula, é um paciente com alto risco, né? O HDL, o LDL dele, desculpa, tem que ser menor que 50, 70, ok? Então, aqui, beleza, você definiu vamos limpar tudo aqui, você definiu que o teu paciente tem um risco cardiovascular alto, moderado, baixo, né? E aí, com isso, você consegue colocar a estratégia de tratamento. E quais são a intensidade da terapia? Se você tem que diminuir o LDL em mais que 50%, quando que você tem que diminuir isso? Quando o paciente tem uma doença aterosclerótica coronária, né, tem score de cálcio alterado, tem um LDL maior que 190, ou tem uma American Heart Association, um risco alto pela American Heart Association, você tem que diminuir menor a por cento. Por quê? Por exemplo, aqui, um LDL de 190, você tem que passar ele para abaixo de 50, né? Então, você tem que diminuir 120, é muita coisa. Nisso aqui, aliás, atorvastatina de 40 a 80, ou uma rosuvastatina de 20 a 40. Se você tem um paciente que tem diabetes de 40 a 75 anos com LDL maior ou igual a 70, um score de cálcio, ou você tem algum potencializador, que a gente tem um mnemônico que é a família, né? Tem histórico prematuro de doença cardiovascular. Ah, meu pai, mãe e irmã, tem algum histórico na família? Sim. Meu pai faleceu com 42 anos de infarto. Meu avô, um exemplo da minha família, meu avô faleceu com 42 anos de infarto, tá? Infarto agudo do miocárdio e acabou, morreu. Mas não era asiático, não era mulher, né? Não tinha outras doenças conhecidas, mas tem um risco alterado. Depois, na minha família, minha tia teve trombose com 40 e poucos anos, meu pai teve trombose com 38 anos, meu tio teve uma trombose em artéria oftálmica ali com 40 e poucos anos, e a gente foi investigar o porquê disso. Então, na minha família, a gente tem fator 5 de Leiden, né? O fator de Leiden, né? Então, a gente tem uma predisposição à trombose, tá? Foi provavelmente por isso. Então, é um potencializador, né? Na minha família tem histórico já disso, de doença, tem histórico de agressão, né? Tem um gene que predispõe à trombose, então eu tenho que ficar mais ligado no controle do colesterol, tá? Então, se tiver algum outro desses índices aqui, dessas alterações, é um fator potencializador. O meu LDL tem que estar abaixo de 70 também, né? Então, aqui abaixo de 50, aqui abaixo de 70. Então, por exemplo, se tiver maior que 120, tem que baixar de 30% a 50%. E aí você lança a mão de uma estatina de moderada intensidade.
atorvastatina de 20, de 10, de 20, uma simvastatina de 20, de 40, né? Percebam que aqui outro fator potencializador, o índice tornozelo braquial, que eu vou mostrar para vocês, né? Associação com síndrome metabólica, doença renal crônica, né? Com inflamação, né? Que você já tem um PCR aumentado. Não lembro se eu falei, mas acredito que sim, né? Lá na aula de hipertensão, o PCR é um dos únicos que a gente tem uma predisposição de lesão endotelial, então por isso que a gente acaba pedindo. Se você tem uma artrite reumatoide, uma psoríase, lúpus, é um paciente inflamado, uma colagenose, uma doença da reumato, é um paciente inflamado. Então ele tem uma predisposição à inflamação endotelial. Então, tendo alteração, né? Questão agora, se você tem um perfil de paciente onde você não tem nenhum disso, um risco é limítrofe, é um risco baixo, você não tem outras alterações, não tem doença aterosclerótica clínica bem estabelecida, o LDL não é alto, o score é baixo, né, da American Heart Association, o score de Framingham baixo, você baixa o mínimo. A terapia mesmo, geralmente não baixa intensidade, você consegue resolver 3 vezes com música de então. Eu vou mostrar para vocês bem rapidamente o que eu costumo usar, que é o score da Sociedade Brasileira de Cardiologia.